exercícios, podemos resolver questões, né, de provas antigas. Eu gostaria de resolver principalmente alguma questão que você tenha trabalhado já da lista, daquelas exercícios que eu marquei, para a gente continuar. Ou eu posso escolher algum exercício agora. Alguém tem algum pedido de questão? Professor, fique à vontade. Escolha aí um simples, um médio e um difícil aí para dar uma clareada para a gente, se puder, claro. Deixa eu abrir aqui o PDF, que eu copio e colo aqui na nossa sala. Professor, Pode falar, Tânia. quais são as integrais principais que a gente tem que relembrar? Polinômio, regra da cadeia e mais o quê? E aí, é verdade, boa pergunta. Até eu já esqueci. Deixa eu abrir aqui. Algumas integrais a gente deve saber de imediato, não é mesmo? Algumas integrais não saem assim de imediato, então a gente tem que aplicar alguma técnica. A gente vai, né, a gente lembra alguma das técnicas, por exemplo, substituição simples, integração por parte, substituição trigonométrica, fração parcial, mas algumas tem que saber de resolver de imediato. E qual é o leque de integrais que você lembra assim de imediato? Tá? Por exemplo, polinômio. Sim. Qual é a integral de um polinômio? É só adicionar 1 e dividir para esse número. Isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela, a gente faz junto. Então, beleza, vamos começar daí. Bom início. Vê se já apareceu para vocês a minha tela. Tá bom? Então, assim, algumas integrais a gente deve saber resolver de imediato. Entre elas está um polinômio. Então, você deriva polinômio. Quanto que é a derivada de um polinômio de um grau qualquer? Cai o expoente, fica x elevado a n menos 1. Ótimo. E integral? Vou colocar aqui uma tabelinha de integral. Quanto que é a integral de um polinômio? Foi isso que você disse. Você soma 1 no expoente e divide por esse resultado. Opa, mais um. É claro, tem o mais c. Mas o padrão é esse aqui. Tá? Então, quando você deriva um polinômio, cai o expoente e diminui 1. Quando você integra um polinômio, você soma 1 no expoente e divide por esse resultado. Não é assim? E com isso você vai integrar qualquer polinômio. Então, você já cobre uma infinidade de problemas, desde que sejam polinômios ou soma de polinômios. Confere? Sim. Mas não é só polinômios que a gente sabe resolver de imediato. Tem outros padrões. Fala para mim aí, qual é o outro padrão de função que você sabe resolver a antiderivada, né, assim, de imediato? As trigonométricas, professor. Algumas trigonométricas? Sim. Por exemplo, quanto que é a integral de seno? Menos cosseno. Menos cosseno, muito bem. Então, aí, se eu derivar cosseno, eu encontro menos seno. Não é isso? Se eu derivar menos cosseno, claro, eu vou encontrar seno, que é a pergunta. E também posso escrever aqui a integral de cosseno. É ou não é? Qual é a função que deriva e dá cosseno? Seno. Seno. Muito bem. Só que essas trigonométricas, elas ocorrem, assim, é comum vir uma constante acompanhando o x, né? Principalmente quem é da física sabe disso. Que nunca vem só o seno bonitinho aqui, seno de x. É comum vir, por exemplo, seno de kx, de πx, não é assim? De π. Então, se eu colocar aqui ax,
Muda alguma coisa? No resultado? Cai para frente, o A fica na frente. Então aqui fica AX, não é assim? Só que Fica não na frente fica, do cosseno ali também. só que não fica à frente. Se eu derivar menos cosseno de AX, vai dar seno de AX vezes um A. Então vai ter um A aqui, ó. Se eu derivar essa parte, vai dar isso aqui vezes um A. Mas tem esse vezes A aqui? Não tem. Então, na verdade, a resposta fica com A na divisão. Tá? Mal, falei na derivada, confundi. Isso. Na derivada, se eu derivar o cosseno, fica vezes A. Então, se eu não colocar nada aqui e derivar, eu vou achar seno vezes A. Para eu não ter esse vezes A, eu já estou colocando aqui dividido por A. Que na hora de derivar, eu só vou repetir. Tá? Então, é bom você já guardar assim com esse formato, porque aí você já aumenta o leque de integrais que você sabe resolver de imediato. Claro, um exercício desse, você poderia chamar isso aqui de U e fazer uma substituição simples. Só que se você já pensar nessa forma, você já aumenta o leque das integrais que você sabe resolver na hora. Da mesma forma aqui, ó, se for cosseno de AX, vou botar aqui, cosseno de AX, qual vai ser o resultado? Seno de AX? Sobre A. Sobre A. Então, eu gosto de pensar assim, dessa forma. Professor, esse A é uma constante? Se for π, se for E, Isso, vai ser sempre exatamente. assim? Sempre assim. Por exemplo, se eu botar aqui, integral de seno de πx dx. Qual é a função que eu derivo e dá seno de πx sobre x? A é menos cosseno de πx dividido por quanto? Por π, fica indicado. Só não pode cortar aqui, tá, gente? Pode cortar, professor? Esse Não, π né? aqui... Não, claro que não. Não, pode Porque não, esse π né? aqui está... O π do cosseno está dentro do cosseno, é um argumento. E esse π do denominador está fora do cosseno. Era só a Então dúvida fica mesmo. indicado. Fica um mais C, claro. Então está aqui para ilustrar. Então, olha só. Então, vocês devem, né? Vocês lembram aí, já, você sabe resolver integral de polinômios de forma imediata, integral de seno, integral de cosseno. Todas as outras trigonométricas... Oi? No caso, se fosse x ao quadrado, sei lá, x elevado a A, no caso. Em vez de AX, fosse x elevado a A. Aí só Dentro fazendo isso, se dentro for da função. seno de x elevado a A, assim? Isso. E essa aqui, então, tem expressões como essa que nem tem solução, tá? Elas não são Porque integráveis. na videoaula, quando tava x elevado ao quadrado, aí teve que fazer aquilo de botar U, DU, aí sempre vai ter que fazer isso? Isso. Do jeito puro assim, ela não sai, tá? Seno de x ao quadrado, seno de x à quarta, seno de x a A, diretamente, ela não existe uma função que derivando da ela. Não tem como resolver essa integral do jeito que ela está. Tá? Mas se essa expressão for realmente importante para você, ou você vai ter que deixar indicado a integral definida, ou você vai resolver essa integral definida, se fosse o caso, por outros métodos, né, de cálculo numérico, enfim, mas não é achando a primitiva e jogando o limite final e inicial. Tá bom? Bom, mas tá bom. As integrais de trigonométrica agora vai depender da sua memória. Por exemplo, eu lembro que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se você cair numa integral de secante ao quadrado, se você lembrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado, a integral da secante ao quadrado é a tangente, entendeu? Assim, o padrão é essas duas que eu coloquei. Agora as outras vai depender da sua memória lá das derivadas. Mas fora as trigonométricas, existem outros padrões de função que você sabe resolver de imediato. Eu sei que você sabe. Fala para mim.
Lembra de mais nenhum padrão? Facinho. Que dá para resolver integral assim na hora. Se você falar, pode escrever também no chat aqui que eu estou acompanhando pelo celular. Vergonha não, gente, pode falar. Ó, como é que você sabe? Ó, integral de elevado a x. Agora não vai ser muito... Ué? Integral por partes. Não, aí já é técnica de integração. Então, antes de entrar nas falando técnicas isso. Antes de entrar nas técnicas de integração, existem algumas funções que você já sabe integrar assim na hora. Automático, né? Tranquilo. Isso, essa que a gente está querendo aqui listar algumas. Por exemplo, polinômio, seno, cosseno, a exponencial. Quanto que é a integral da exponencial? É elevado a x. Elevado a x, olha aí. E se aqui tiver um AX? O que muda na resposta? Não. Aí divide por A, né? Divide por A. Isso. Tá? Olha aí. Tem mais. Vem cá ver. Não, vem cá ver. Não tá. Qual outra integral de quanto que você... De qual função, né, que você sabe resolver de imediato? Ó, eu sei que você sabe. Essa aqui, ó. Sabe ou não sabe? Sim. É o L. É o X? O LN. É o LN, isso mesmo. LN de X. Tá? Essa aqui tem uma particularidade que ela pode pensar assim, ó, integral de dx dividido por x. Muda alguma coisa? Vai dar ln de x. O certo aqui é colocar o módulo, tá? Para a gente aumentar o domínio de existência da expressão. Que a princípio aqui, x tem que ser diferente de zero. E quando a gente escreve a resposta sem o módulo, aparece uma restrição maior, que agora o x tem que ser, né, maior do que zero. Quando coloca o módulo, fica só com a restrição inicial mesmo. Mas, tirando essa questão de com módulo ou sem módulo, isso aqui é um resultado verdadeiro, né? dx sobre x é igual a ln de x. Só que eu gosto de escrever esse x para lembrar que esse x pode ser qualquer coisa. Se eu pego uma integral que tem uma fração e o numerador é a derivada do denominador, o resultado é o ln do denominador. É essa leitura que eu tiro daqui. Vocês percebem isso também? Já adotam isso? Por exemplo, de propósito, eu vou inventar aqui, ó. 5x elevado a 7 mais 2x elevado ao cubo. E de propósito, no numerador, eu vou colocar a derivada disso aqui. Então, a derivada disso aqui é 35x elevado a 6 mais 6x ao quadrado. Confere para mim, gente. De propósito, eu coloquei a derivada do denominador no numerador. Agora, se eu chamar isso aqui de x, o denominador de x, o numerador não vai ser um dx? Dx? É ou não é? Se o numerador for a derivada do denominador, é o que está escrito aqui em cima. Se o numerador for a derivada do denominador, o resultado é o ln do denominador, direto. Não tem o que pensar. Tá? Então, quando eu escrevo assim esse padrão com um x, é só para me lembrar que pode ser qualquer coisa. Esse x aqui pode ser qualquer expressão. Se eu pensar dessa forma, aumenta o leque das integrais que eu sei resolver de imediato. É claro que você poderia fazer aqui uma substituição simples. Chamar isso aqui de u, aqui em cima isso ia cair no du, que é o dx, a mesma coisa. A ln de integral de du sobre u, ln de u, e u é isso aqui. Então daria para resolver por substituição simples. Mas se você já olha isso
por essa ótica, né, de ser qualquer coisa, o x aqui ser qualquer coisa, aumenta assim o leque das integrais que você sabe resolver assim, ó, na hora. Ok? Outro exemplo. Integral da tangente. Ah, eu já sei, já que eu uso direto isso. Beleza, eu não sei. Eu posso pensar na tangente com essa perspectiva? O que vocês acham? A tangente eu posso escrever em termos de seno e cosseno, não posso? Tangente é o que em termos de seno e cosseno? Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Então eu vou escrever assim, ó, tangente é uma fração, uma razão, né? Seno sobre cosseno. A derivada do que está embaixo está em cima? A derivada do denominador Sim. está no numerador? Certinho. Sim. Se tiver certinho, o resultado é na hora, é o ln do denominador. Aqui não está certinho, está faltando uma coisinha. Está faltando O menos. o menos. Mas eu posso colocar um menos aqui por minha conta, não posso? Para manter a equivalência, eu coloco um menos por fora. Percebe o que eu fiz? Eu estou ajeitando aqui para ficar nesse formato. Eu quero que o numerador seja exatamente a derivada do denominador. Feito isso, vou repetir o menos que está fora, e a integral aqui é imediata. É ln do denominador. Resolvi a integral. Já está resolvido, tá? Se quiser responder, arrumar a Professor, resposta, posso... Oi? o senhor, quando colocou o menos no seno aí, foi para poder justificar que a derivada dele está embaixo e compensou com um negativo por fora, foi isso? Exato, exato. Exatamente. Já cheguei na solução. Só estou ajeitando aqui, ó. O menos aqui pode entrar no ln como expoente, e depois ficamos com ln de 1 sobre cosseno, que é o ln da secante, tá? Então tudo isso aqui são respostas equivalentes, mas já estava respondido. Então para você ver que você olhar para essa regrinha aqui em azul com um x grande, pensando o x valer qualquer coisa, aumenta sim o leque das integrais que você deve saber de imediato, resolver de imediato. Então, polinômio, trigonométrica, seno e cosseno, exponencial, dx sobre x, mas com essa cobertura. Ok? Isso aí. Feito isso, a gente pode encontrar integrais que estão além desse leque, né, de integrais que a gente sabe resolver na hora. Aí vem as técnicas. A maioria dos problemas irão sair por substituição simples. Tá bom? O que não sair, a gente pode fazer integração por parte. O que não sair, a gente pode fazer a substituição trigonométrica. Só que nesse caso, não sei se eu já comentei com vocês, quando a gente passar para coordenadas polares, de certa forma, já cobre o que a substituição trigonométrica iria fazer. Então, se a gente passar para a coordenada polar, que é uma coisa que a gente já usou isso na hora de calcular limite, a gente já vai contornar o efeito da substituição trigonométrica. Tá? Então, aqui, ter em mente alguns casos, como esses aqui que a gente fez, e substituição simples e integração por partes. Já dá para a gente já levar o curso na boa. Tá bom? Tem algum exercício da lista que vocês gostariam que a gente começasse? Ou que vocês encontraram dificuldade? Pode ser até na hora da integral. Deixa eu compartilhar aqui a lista. A gente escolhe, então, algum exercício juntos.
É demais. Então, aqui é 15.3. Tá? Já fizemos alguns exercícios desses. Dá uma olhadinha aí. Querem escolher um desses? Nós resolvemos desse aqui, ó, 43, semana passada. Olha aqui, ó, desse bloquinho tá bonito, ó. Do bloquinho do 49 ao 54. Olha, tem exponencial, tem trigonométrica, tem raiz quadrada. Pode escolher, escolhe. Deu 51, professor. 51? Isso. Então vamos lá. Depois, se quiser fazer o 53 também, 54, esses dois são mais difíceis. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, o bloquinho aqui da 49 ao 54. Exercício, né, da 15.3. Tá? Vamos pensar aqui na 51. Eu pego outro. Então, calcula integral dupla. Se for necessário, inverter, né, a ordem de integração. Né? Aliás, o enunciado já diz assim, calcula a integral trocando a ordem de integração. Mas se não falasse nada, poxa, resolver isso aqui na variável y tem um peso. Resolver a integral dessa expressão na variável x tem outro peso. Observa. Percebe que a expressão aqui não tem x? Essa expressão aqui não tem x. Então, resolver ela primeiro na variável... Vou botar aqui maior um pouquinho. Piorou. Na variável x é melhor. Então, vamos inverter. Aquilo que a gente treinou, né, na semana passada, a gente pode agora aplicar na prática. Eu quero uma nova integral. Vou mudar a função? Não vou mudar a função. É a mesma função. Só que no lugar de ser na ordem dy dx, eu quero na ordem dx dy. E os limites? Se fossem os 4 constantes, seria só inverter aqui, para ficar com a mesma associação. Mas aqui eu tenho um que não é constante. Então não é só inverter. Eu preciso fazer o esboço e descrever a região mudando a faixa. A descrição original tem x variando entre constantes. Olha aqui. O x está variando entre 0 e 4. Isso aqui, graficamente falando, me diz que a região está dentro de uma faixa vertical ou horizontal? Quando eu leio isso aqui. Vertical. Vertical, muito bem. Então, x igual a 0, no R2 é uma reta vertical. X igual a 4 é outra reta vertical. Então, a descrição original me diz que a minha região está entre essas duas retas. Ela foi modelada, né? Ela foi descrita, enquadrada, dentro dessa faixa vertical. Vai ser necessário eu enquadrar a região depois na faixa horizontal, porque eu quero o y no final agora. Tá? Mas, enfim. Na descrição original, o y está variando de quanto a quanto? Na descrição original. Raiz de x a 2. Raiz de x a 2. O gráfico de y igual a raiz de x é um gráfico conhecido. Tá?
y igual a raiz de x é uma parábola côncava para a direita, tá? Y igual a raiz de x. É o arco de uma parábola côncava para a direita. Então, a minha região é dessa parábola para onde? Para cima. Dessa parábola para cima? Para baixo? Olha. Dessa parábola... Já para cima, porque é menor ou igual a 2, né? Para cima, né? Isso. Isso aí. Mas para cima até onde? Até no y igual a 2. 2. Isso aqui é 4, aqui é 2, até essa reta aqui. Tá? Aqui tá feiozinho, mas passa aqui. Então a minha região está entre essa faixa e dessa parábola para cima. Então é aqui, ó, essa parte aqui. Então, destacando aqui a região, ó, ela tem essas 3 fronteiras. Essa região está dentro da faixa x igual a 0 e x igual a 4? Sim. Está acima da parábola e abaixo da constante? Sim. Então tá ótimo. Ok? Ok, professor, uma pergunta, que é mais ou menos a ver com isso, mas não é exatamente. Quando diz para determinar a integral iterada, quer dizer que tem que fazer essa troca obrigatoriamente? Não, porque eu não entendi exatamente. Eu não entendi exatamente o que o iterada quer dizer. O interado quer dizer interação. Quer dizer que o resultado de uma vai interferir no resultado da outra. Essa questão de ser, você pode resolver dx depois dy ou dy dx. Você escolhe a ordem que você achar mais conveniente. Mas tem que escrever, tem que resolver. Você não tem como fugir, você vai resolver 2 integrais. Mas você pode optar pela ordem que você preferir. Tá? Ah, você preferiu resolver na ordem dx dy. Outro aluno preferiu encarar na ordem dy dx. São integrais equivalentes, só que a gente não usa esse termo equivalente. Entende? Então essa integral aqui, ela é equivalente a essa, só que a gente não fala equivalente. São integrais interadas. Ou, também pode falar, a integral de dentro está composta com a outra integral de fora. Também tem uma interação aqui. Okay? Sim, entendi. Tá bom, obrigada. Então é isso. Oi? Mas a delimitação no espaço muda quando eu mudo a ordem de dy dx das integrais? Não. Você vai mudar a ordem de integração, vai mudar só o jeito de você descrever a região, mas a região é a mesma. Então essa região beleza. R aqui, ó, é a mesma. O enunciado trouxe ela dentro de uma faixa vertical. Agora eu preciso de uma faixa horizontal. Fala para mim as 2 retas que cobrem essa região aqui, mas agora eu quero 2 retas horizontais. Zero e menos 2. Y igual a 0 e y igual a menos 2. Y igual a 0 é essa reta aqui. Que coincide com o eixo X. E aqui é y igual a 2. É 2, tá? Não é menos 2, não. É y igual a 2, que está lá em cima. Isso. Tá? Então o y agora tem limites constantes, de 0 a 2. Então consegui aqui, ó, as 2 constantes para deixar para o final. E o x? Está variando de quanto a quanto? 0 a raiz de x. O x está variando de x igual a 0, que é essa fronteira aqui, até a parábola. Tá? Só que vai ser de 0. A parábola aqui, você tem que escrever ela deixando o x em evidência. É y ao quadrado. Então você vai ter que escrever x igual a y ao quadrado. Exato. Claro que não é toda a parábola, é só um arco. Mas quem vai definir seu arco de cima e de baixo já é os limites de y. Então é a parábola. Então aqui o limite de x é da reta x igual a 0 até a parábola.
Só que ela está escrita x em função de y. Perceberam, gente, a ideia aqui? Então, essa é a descrição. X está variando de 0 até y². Então, uma vez que nós conseguimos inverter a ordem de integração, nesse caso aqui, que a região não é um retângulo, se fosse um retângulo, era só mudar lá os limites. Não teria que fazer gráfico, não teria que ver faixa, nada disso. Mas como não é uma região retangular, é uma região geral, tem que fazer o gráfico e saber descrever, então, a região dessas duas formas. Então, aqui eu tenho a descrição original, aqui eu tenho a descrição que eu vou usar. Então, agora vamos calcular a integral. Vou copiar aqui, vou colar na outra página, só para ter mais espaço. Posso ver? Sim, senhor, mestre. Então vamos lá. Olha aqui. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vamos calcular essa integral. Calcular a primeira integral de dentro. Tá? Então, primeira integral de dentro. Eu vou chamar aqui de I. Ou, aliás, posso até ser mais direto. Ó. A integral de dentro está na variável x. Essa função aqui depende de x? Não depende. Então, eu posso colocar essa parte em evidência? Posso ou não posso? Pode. Claro, essa expressão 1 sobre y² mais 1, eu posso colocá-la para fora da primeira integral. Como a primeira integral é de dentro se refere a x, isso aqui eu trato como constante. E a constante eu posso colocar para fora da integral. Então, se eu coloquei isso aqui para fora da integral, o que vai restar? Se isso eu tratei como constante e já coloquei para fora da primeira integral, vai restar só 1. É ou não é? Sim? Sim. Vai ficar só 1 dx, Sim. com x variando de 0 a y². Depois a gente aplica o dy. Então essa integral aqui de dentro, dá para a gente resolver de imediato. A integral de 1 é x. Eu troco o limite final pelo inicial. Ou posso ir naquele conceito que nós comentamos no último encontro. A integral de 1 sempre ela mede, o resultado dela, ela mede o que ela varre. Então aqui, a integral simples de 1 mede o intervalo, de 0 até y². Então é só fazer o limite final menos o inicial. Quanto que mede o intervalo de 0 até y²? Y². Vai ser y² menos 0, y². Todos viram? Ou pode fazer a parte. Troca o x por y2 menos, troca o x por 0, y2 menos 0 igual a y2. Mas enfim, caímos nessa aqui. Ó. E essa aqui, se você observar, isso aqui é uma que dá para resolver de imediato? Ou vai ter que aplicar alguma técnica? Veja bem. É uma fração. y² mais 1 de u. E fazer por substituição simples? Posso. Beleza. Ou posso dar uma ajeitada e já fazer direto. Se o numerador for a derivada do denominador, você pode fazer por substituição simples. Se você chamar embaixo de u, em cima vai ter alguma coisa do du. A ideia é a mesma, tá? Só que se em cima eu tenho a derivada de x, embaixo eu tenho o x, o resultado é imediato. É o ln do x. Aqui,
Se o numerador for exatamente a derivada do denominador, o resultado é na hora. O resultado é o ln do denominador. É isso que eu quero destacar. E aqui a gente tem isso. Quanto que é a derivada do denominador? 3y ao quadrado. É 2 3, ao quadrado. 3y ao quadrado. Poxa, e no numerador eu tenho um y ao quadrado. Se tivesse um 3 ali, não tem, mas dá pra gente dar uma ajeitada? Divide por 3 aí compensa. Exatamente. Então tem hora que não dá pra fazer isso, tá? Tem hora que não dá pra dar esse jeitinho. Mas aqui deu, ó. Então se deu, vou repetir um terço, que entrou aqui na brincadeira só para contornar o 3 que eu coloquei por minha conta. E a integral em si ficou imediata. É o ln do denominador. Tá? Se você fizer uma substituição simples aqui, você vai cair, vai fazer passos equivalentes a esses e vai chegar nesse resultado. Tá bom? Mas se você percebeu que dá para ajeitar de forma rápida e cair nesse padrão aí, pode mandar ver, já foi. Então, a primitiva é essa, com o y variando de 0 a 2. Tá? Então, só para concluir aqui. Pega a primitiva, troca o limite, troca o y pelo limite final. Então, fica um terço ln de 8 mais 1, 9, menos um terço. Estou trocando o y, tá? Já tem y mesmo agora. Um terço de ln, limite inicial é 0. ln de 1. Ah, mas ln de 1 é 0. Não, ln de 1 é o expoente da base e que dá 1. O expoente de uma potência que tem base e vai ser 1 quando? Né? Quanto que vale esse expoente? Só quando esse expoente for 0. O ln é isso. É o expoente da base e que dá 1. Então, esse expoente é 0. Então, no final das contas, temos ln de 9 sobre 3. Tá? Não pode cancelar aqui, não. Porque o 9 está dentro do ln. Então, o 3 aqui pode entrar para o ln, mas vai entrar como potência. Enfim, está aqui a resposta da nossa integral. Vê se foi, gente. Se foi, se não foi. Tem alguma pergunta? Foi? Beleza. Estou tranquilo. Então não temos como fugir. Poderia também fazer integral. 2 terços de ln de 3? Poderia escrever o 9 como 3 ao quadrado, isso, né? Sim. Ok, obrigado. Poderia, sim. Tá? Ou 3 aqui entrava como um terço. Não, mas aí... Tá bom. Ok? Então tá aí o Ok, mestre. Obrigado. exercício, que eu já esqueci o número. Cadê? Sendo 51. Vamos fazer o 53? Esse bonitão aí? Sim. Vamos lá. Vamos lá, por vários pedidos de uma pessoa só. Vamos para o 53. Olha aí. Resolver essa integral nessa ordem não rola, hein? Aqui está o x primeiro. E o x primeiro, se eu integrar com relação a x primeiro, eu vou ter que integrar essa função. Tem cosseno de x vezes raiz. Dentro da raiz tem 1 mais cosseno ao quadrado de x. Né? Isso aí. Não sei se compensa encarar. Tenho escolha? Tenho. Se eu inverter a ordem de integração. Se eu inverter a ordem de integração, a função é a mesma. Eu não tenho como fugir dessa função. Mas, pelo menos no primeiro passo, na primeira integral, nós vamos se sair bem. Se eu integrar isso aqui com relação a y, isso aqui está pesado, mas é pesado em x. Em y, isso aqui é uma constante. Percebe? Então, em x, isso aqui em x é pesado, mas em y é uma constante. Então,
inverter a ordem de integração aqui, a princípio, pode ser, sim, uma boa saída. Só que eu vejo lá, olha os limites, são todos constantes? Não. Então, não é só inverter esses limites, é preciso fazer o gráfico e descrever de forma conveniente. Então, vamos lá. Se forem Novamente. constantes, eu posso só passar para o lado? Não precisa fazer isso também. Repete, não te entendi, fala de novo. Se os limites forem constantes, não forem função de y, eu posso só passar ou tem que fazer tudo aquele estudo da região delimitada? Não, Matheus. Se os limites forem os 4 constantes, aí é só inverter mesmo. Pega de dentro, bota para fora e bota de fora para dentro. Se for constante, não precisa se preocupar. A preocupação é nesses casos que não são constantes. Que isso, geometricamente, está relacionado ao gráfico. Pode falar. Professor, mas se ambos os limites forem constantes, vai fazer diferença? Colocar para fora ou para dentro? Eu acredito que não, né? Não, é que você se imagina que se aqui fosse 7. Entendeu? Quem está valendo de 7 a π sobre 2? É o x, não é? Isso. Então o x agora foi para fora, foi por último lugar. Então 7 π sobre 2 vai ter que ficar na última integral. Porque o limite de 7 até π sobre 2 está associado ao x. E aqui, o 0 a 1 é o y. E como o y veio para dentro, então o 0 a 1 vem para dentro. Então, se fosse os 4 constantes, seria só isso. O x foi para fora, os limites dele vai junto com ele. O y veio para dentro, o limite dele original lá de 0 a 1 veio com ele. Então, troquei aqui na notação, troquei aqui também na descrição. Mas troquei assim, de forma imediata, só invertir. Sem muita preocupação, mas precisa sim trocar. Porque quem está variando de 0 a 1 é o y. Sim, entendi. Foi? Entendi, foi sim. Obrigado. Beleza, mas aqui não é constante. Aqui não é 7. Aqui é arco-seno. Então a descrição aqui não é só inverter, porque se você deixar uma função na última integral, no final das contas a sua resposta vai ficar em termos daquela variável lá indicada. E não é isso que a gente quer. Então vamos fazer a nossa descrição. Aqui eu tenho x variando de arco-seno até π sobre 2 e o y variando de 0 até 1. Essa descrição aqui é uma descrição que enquadrou a região dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal? Horizontal. Horizontal. O y com limites constantes se refere a retas horizontais. Tá? Então, a descrição original foi horizontal. Então, a gente vai fazer ela, né, fazer o esboço aqui a partir dela, e depois vamos inverter. Vamos ter que enquadrá-la dentro de uma faixa vertical. Então, qual é a faixa horizontal aqui da descrição original? Y igual a 0. Aqui não está muito coincidente não, mas é y igual a 0. E y igual a 1. Y igual a 1. Então a região está aqui, ó, dentro dessa faixa. Ela está aberta à esquerda e está aberta à direita. Sim? O limite à esquerda é o limite inferior de x. O limite à direita é o limite superior de x. Então vou começar pelo mais fácil. X igual a π sobre 2. Ora, x igual a π sobre 2 é uma reta vertical. Ok? Então já é uma fronteira da região. Agora a minha região é dessa reta para frente? É dessa reta para a direita? Ou é dessa reta vertical para a esquerda? Para a esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda até onde? Até o gráfico da função arco-seno, que eu não tenho a ideia de qual, né, como esse gráfico ocorre aqui. Que eu não recordo de cabeça. Mas eu sei que o gráfico está aqui à esquerda. Então eu posso fazer alguns pontos, por exemplo. Quando o x é 0, que é um ponto aqui que eu sei que está à esquerda. Se eu jogar aqui x0, aí eu te pergunto,
o arco, pensar assim. Ah, não, dá para saber sim. Se eu escrever aqui, ó, dá para saber qual é o gráfico sim. Só você escrever que arco seno de y é igual a x. Igual a y, igual a x, né? Arco seno de y é igual a x. O que eu posso aplicar aqui para cancelar o arco seno? Qual é a função que é inversa do arco seno? É a própria função seno. Se eu aplicar seno em ambos os lados, aqui cancela o arco seno e aqui fica o seno indicado. Essa forma aqui a gente está mais habituado a enxergar, tá? Olhar para essa e olhar para essa é a mesma, só que uma está evidenciando y, escrevendo y em função de x. A outra evidencia x, escreve x em função de y, mas são equivalentes. E o gráfico da função seno é a senoide, aquela onda. Lembra? A seno a gente está acostumado. Quando o seno x é zero, seno de zero é zero. Quando o x é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Então é aqui mesmo. Tá? Então é um pedacinho aqui daquela onda, né? Da função seno. Tá? A função seno ia continuar aqui, ó. Né? Ia continuar para cá. Mas é só um arco da função seno. Professor? Ok? Oi? A função seno, ela vai ficar subindo e descendo assim. Então, se eu continuar mais para a esquerda, ia ter mais etapas do desenho dela para lá? Não. Para trás? Não, assim, claro, aqui, né? Você está falando para cá, né? Se você continuasse para cá... Aí ela ia começar a aparecer nesse pedacinho aí? Isso, não, porque é só nesse trecho aqui mesmo. Tá? Apesar de estar nessa faixa, entendi que a sua preocupação. Como está dentro dessa faixa aqui, poderia pegar um território aqui também, né? Só que aqui está dizendo que o que a gente quer é esse território que, se você pintar aqui, né? Por que eu vou considerar só esse e não vou considerar esse aqui de trás? Todos os outros que de tempo em tempo irão ocorrer. É que esse aqui de trás não tem essa descrição aqui. Ó. Aqui está dizendo que os pontos que eu quero são limitados à esquerda pela senoide e à direita pela constante. Ah, entendi. Aqui está escrito que os pontos que compõem a região são limitados à direita pela constante. Então, eu só quero a parte que a fronteira à direita é a constante e a fronteira à esquerda é a senoide. Então, eu vou ficar só com essa aqui mesmo. Todos os outros pedaços de onda que vêm para cá, eu não posso considerar porque não cumpre essa descrição. Tá? Entendi. Então, eu vou focar ali mesmo. Vou apagar aqui só para não limpar aqui o visual, mas foi uma boa observação. Então, o que a gente quer é essa região aqui. Por que é essa aqui, sem margem de dúvida? Essa região está dentro da faixa y igual a 0 e y igual a 1? Sim. Essa região está limitada à esquerda pela senoide e à direita pela reta vertical? Sim. À esquerda pela senoide e à direita pela reta vertical. Um erro comum aqui é que poderia a pessoa confundir a parte de baixo e tomar a parte de cima. Por que a descrição aqui não é a parte de cima? O que mudaria aqui na descrição se eu quisesse tomar essa parte aqui de cima? Não mudaria os limites de y. Mudaria os limites de x. O limite de x aí teria que ser em 0, né? O limite de x partiria de 0 e bateria a direita seria senoide. Entende? Isso aí. Para ser essa parte de cima, o arco seno aqui deveria ser o superior. E o inferior deveria ser o x igual a 0. Então, assim, se você ler corretamente a descrição, não há dúvida, não tem ambiguidade. Está descrito aqui que a função é limitada à esquerda pela senoide, à direita pela reta vertical. É essa. Olha aqui a setinha. A esquerda pela senoide, à direita pela reta vertical.
Está dizendo aqui que a região está dentro da faixa y0 e y igual a 1. Está ali a região. Ok? Agora vamos descrever isso no outro sentido. Vou descrever isso aqui em outro sentido. A descrição original foi horizontal, agora eu quero vertical. Fala para mim aí as duas retas que definem a tal faixa vertical que eu quero. X vai estar entre 0 e π sobre 2. Exatamente. Então botei aqui de verde. Então x igual a 0 e π sobre 2. Eu vou colocar aqui direto, tá? X variando de 0 a π sobre 2. Então já é uma faixa vertical. Agora está faltando os limites de y. Está faltando uma fronteira abaixo e acima. Essa região é limitada abaixo por qual curva? Por qual gráfico? Olha aqui. Se quiser, bota um eixozinho aqui, ó, semelhante ao uma setinha semelhante ao eixo X. Y igual a 0. Ok. Mas não é y igual a 1. Eu vou colocar aqui, mas está errado. Por que o limite superior não é 1? Se eu colocar 1, vai fechar um quadradinho. Ou um retângulo, né, na verdade. O limite inferior é 0, de fato. Mas o superior para lá no 1 sempre? Não. O superior para, ó, aqui para em 1. Mas nos outros lugares, para sempre em 1? Não vai parar não, ele vai parar no gráfico. O limite superior não é 1 sempre. Então vou ter que apagar aqui, ó. O limite superior vai variar. Mas vai variar obedecendo qual lei de formação? O gráfico da função seno. O limite inferior na direção de y é y igual a 0, sempre. O limite superior na direção de y vai ser o gráfico da função seno. E eu posso escrever das duas formas aqui, ó. X em função de y e y em função de x. Aqui não é y? Então você vai escrever y em função de x. Então o limite superior vai ser seno de x. Foi ou não foi? Foi, professor. Foi. Foi? Vou descrever aqui de forma x variando de 0 a π sobre 2 e y variando de 0, foi embolado, y variando de 0 até o gráfico da função seno de x. Então, essa é a nova descrição. Ótimo. Então, sabemos inverter a ordem de integração e vamos guardar isso como uma técnica de integral dupla. Se for conveniente, a gente inverte. Tá bom? Agora vamos resolver um novo problema. Posso continuar? Pode, mestre. Copiei aqui, vou colar aqui embaixo. Então, o novo problema é esse. Essa integral. Primeira integral. Acho que nem preciso fazer a parte. Ó. Tudo isso aqui na variável y, toda essa expressão só envolve x. Então, se eu for integrar com relação a y, isso aqui é uma constante. Então, o cosseno x pode sair da primeira integral. Raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de x pode sair da primeira integral. Tudo isso aqui saiu. O que vai restar lá dentro da integral? Apenas 1. A integral de 1 é o comprimento do intervalo. É só fazer o limite superior menos o inferior, que é 0. Então, já resolvi direto. Ó. Esse foi. Tudo isso aqui eu repeti. Ficou a integral de 1. Tudo isso aqui saiu. Ficou a integral de 1, que é o comprimento do intervalo. Só pegar o limite final menos o limite inicial. Que é seno nesse caso. Todo mundo viu? Show. Sim. Beleza? Então agora temos uma nova, última integral, né? Que não é mais igual à primeira, mas às vezes na primeira seria difícil sair. Agora essa ainda, além de cosseno,
de x raiz de 1 mais cosseno ao quadrado ainda tem vezes seno, que envolve trigonométrica e potência de trigonométrica e composta com trigonométrica, enfim. Então, de imediato, eu acho que eu não reconheço ela como uma daquelas que eu sei resolver na hora. Então, eu vou ter que usar alguma técnica. Será que isso aqui sai por substituição simples? O que eu faço, né? Só de olhar assim, o que eu observo que eu posso interpretar como que vale a pena, que ela vai sim ser resolvida por substituição simples, né? Vale a pena insistir nessa técnica. O que vocês acham? Sai por simples ou não? A substituição simples, ela serve, dentre outras coisas, para desfazer o que a regra da cadeia fez. Quando você deriva a função composta, você deriva a função maior com a outra dentro, depois você multiplica pela derivada da função que está dentro. Lembra da regra da cadeia? Aqui, não tem função composta? Olha a função que está dentro. A derivada da função que está dentro está ali fora? Se isso aqui veio de uma regra da cadeia, quer dizer que eu posso desfazer isso com uma substituição simples. Ora, a derivada disso, a derivada de 1 é 0. E a derivada de cosseno ao quadrado de x é quanto? Quanto que é a derivada de cosseno ao quadrado de x? Cai o 2, repete o cosseno, regra da cadeia, multiplica pela derivada do cosseno, que é menos seno. Olha só, a derivada que está dentro é 2 vezes cosseno vezes menos seno. E olha o que a gente tem aqui fora. Temos o seno, temos o cosseno. Temos o cosseno e o seno. Não é exatamente a derivada, mas não é algo que a gente pode contornar? Perceberam isso? Sim. Quando a derivada que está dentro está lá fora, cravada, certinha, ou a diferença é só uma constante, como esse exemplo, quer dizer que sim, dá para a gente fazer sim por substituição simples. Tá? É isso a minha interpretação. Então vamos lá. Ó. Vou chamar o que está dentro de U, exatamente aquilo que eu já falei agora há pouco, 1 mais cosseno ao quadrado de x, e du é o que a gente fez ali em cima. Derivada de 1 é 0, derivada de cosseno ao quadrado cai o 2, repete a função e deriva cosseno. Fica menos seno x dx. Então essa aqui é a nossa chave de troca. Vamos sair de um problema na variável x e escrever um problema na variável u usando essa chave de troca. Como que fica? Raiz daquilo tudo fica raiz de u. Tá? Estamos saindo aqui de x e vindo para u. Cosseno vezes seno dx, olha aqui. Cosseno vezes seno dx, tudo isso vai ser igual a menos du sobre 2. Vou botar assim. Vê se está certo. Raiz de 1 mais cosseno ao quadrado deu raiz de u. E o restante, cosseno, seno e dx, eu tirei daqui. Ó. Cosseno, seno e dx vai ser du dividido por menos 2. Já coloquei em evidência. Foi ou não foi esse passo? Posso continuar? Pode. Pode mais. Pode dar um joinha aí no chat também, só para a gente saber como é que tá. Então agora a gente caiu numa imediata. Vou repetir o menos meio. Isso aqui é um polinômio. A integral de u elevado a meio. Tá? U elevado a meio é polinômio. Você vai somar 1. Então, meio mais 1 é 1,5. E dividir,
né, por 1,5, no caso aqui, dividir por 3/2, que equivale a multiplicar por 2/3. Tá? Posso cortar aqui o 2 e voltar para a variável original. Então vamos ter menos u, que é 1 mais cosseno ao quadrado de x elevado a 3/2 dividido por 3. Então, achamos a primitiva na variável u, voltamos agora para a variável original. Então, essa é a primitiva na variável x, com x variando de 0 a π/2. Quanto que vale essa expressão no limite final, menos quanto que vale essa expressão no limite inicial? Aqui nós temos menos cosseno de π/2. Cosseno de π/2 é 1. 1 ao quadrado é 1. Não, está errado. Cosseno de π/2 é 0. Confere? Cosseno de 90 graus aqui é 0. É 0. 0 mais 1 é 1. 1 elevado ao cubo é 1. 1 raiz quadrada é 1. Então isso aqui deu 1. Ficou menos 1/3. Então se eu pegar toda essa expressão aqui e trocar o x por π/2, vamos encontrar menos 1/3. Menos, agora toda essa expressão quando o x for 0. Agora sim, quando o x for 0, aqui dá 1, cosseno de 0 é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, 2 ao cubo, raiz quadrada. É 2 raiz de 2, né, sobre 3. Isso. 2 raiz de 2 sobre 3. Menos. Eu tenho um menuzinho aqui, né? Da expressão. Então, no final das contas, vamos ficar com 2 raiz de 2 menos 1, tudo sobre 3. Tá? Esse é o resultado da integral. Beleza, revisão, né? Potência trigonométrica, potência de função trigonométrica, que saiu por substituição simples. Tudo isso aqui é revisão. O cálculo 2 mesmo foi no início. Saber a hora, né, o momento oportuno de inverter a ordem de integração. Se a região for retangular, é só trocar a ordem. Se não for retangular, além de trocar a ordem da notação, tem que saber descrever a região de outra forma. Que nada mais é do que mudar a faixa vertical para horizontal ou vice-versa. Que a gente chama de tipo 1 para o tipo 2. É isso. Ok? Pergunta, gente, até aqui. Ok. Ok? Beleza. Então, pode fazer mais. Tem tempo, dá para a gente fazer mais um exercício. Quer ter alguma sugestão? Tá. Pode ser qualquer um desse aqui. Professor, seria bom daqueles que descrevem a região. Descrevem? Você tem algum em mente? Pode falar que eu acho que é. Eu acho que é um pouco antes. Vou botar aqui para vocês. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos escolher aqui um exercício. Mas, assim, o próximo passo vai ser o seguinte. Tem momentos que inverter a ordem não é suficiente. Tá? Aí a gente vai precisar trocar de sistema de coordenadas. E um sistema de coordenadas bem, né, comum é a gente trocar para polar. Tá? Então eu já preparei um vídeo explicando já essa parte de trocar o sistema de coordenadas na integral dupla para polar, que é semelhante ao que você já fez lá na hora de calcular limite. Tá bom? Só tem algumas novidades. Eu já vou, assim que terminar aqui, eu vou divulgar para vocês o vídeo explicando essa essa técnica. Quando inverter a ordem não for suficiente, é necessário trocar de sistema. Mas quando vai ser o caso de trocar para polar? Aí eu já fiz o vídeo e vou divulgar para vocês em seguida, tá bom? Que já é o tema da outra prova. Tá aparecendo para vocês o
a lista? Sim. Começou a chover forte aqui em casa. Parecendo sim, mestre. Tá. Se por acaso cair a internet, vocês não se assustem, tá? Por causa da chuva, que é uma beleza. Mas vamos lá, aqui, ó. Fizemos um bloquinho aqui, ó, de 49 a 54. No bloco de exercícios 23 a 32, pede para calcular o volume. Querem escolher um desses aqui? Pode escolher. E 29? 29? É. Isso. Vamos fazer 29. Deixa eu mostrar aqui. Tirar um print. Agora que eu vi aqui, Thiago, você tinha falado 55, né? Desculpa, agora que eu vi no chat. Se não der, não vai dar tempo hoje, depois a gente pode fazer. Não tem problema não. Então, olha só. Esse bloco aqui do 29 está pedindo o seguinte. Determine o volume do sólido. Uma integral dupla calcula volume de sólido? Calcula ou não calcula? Uma integral dupla só vai calcular o volume de um sólido se esse sólido estiver dentro de um modelo. E o modelo é o seguinte. A base dele tem que ser um pedaço do chão, tá? A base dele tem que ser um pedaço do plano XY. E o teto dele, o teto desse sólido, tem que ser definido por um gráfico da função f de XY. Então, uma integral dupla só assim, eu consigo modelar o volume de um sólido por uma integral dupla só se ele estiver nesse modelo aqui. Tá bom? O teto do sólido é dado por um gráfico e a base do sólido está no plano XY. E esse sólido tem paredes verticais. Será que esse é o caso da questão 29? Se for, o volume vai ser a integral dupla da função, vou botar aqui um dA, e a região de integração é a região D. Então, se for nesse modelo aqui, o volume é dado por uma integral dupla da função, que faz papel de teto. Tá? Mas e agora? O que está escrito aqui? Ó? Limitado pelos cilindros Z igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, plano Z igual a 0. Vou botar assim embaixo. Z igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, Z igual a 0 e y igual a 4. Aqui já disse o que são essas equações. Então, qual é o gráfico de Z igual a x ao quadrado? Isso no plano, gente, é uma parábola. Então, no plano XZ, isso aqui é uma parábola. Essa parábola aqui. É ou não é? É algo que lembra um semicilíndrico. Sim. É uma parábola. Mas não tem Y. Uma vez que não tem Y, essa superfície é cilíndrica. Ela é formada por retas paralelas a Y. Então eu traço a parábola e traço retas paralelas a Y. Eu vou ter uma superfície assim, ó. Infinito, tá? Então chama aqui de cilindro, mas não é um cilindro circular reto. Isso aqui é uma superfície cilíndrica. Isso aqui é um cilindro parabólico.
Tá? É como se fosse uma calha. Ok? Essa é a superfície. Essa outra. Como é que é o gráfico dessa outra É a mesma superfície coisa, aqui? só que saindo do chão. No chão é uma parábola. Então aqui é x, aqui é y, isso aqui é uma parábola. E Como vem a se fosse a parábola aqui no calha em chão. pé. A parábola está aqui no chão. Não tem z na história. Então a minha superfície é formada por retas paralelas ao eixo que falta. É formada por retas paralelas ao eixo z. Então é uma calha assim em pé. Ó. Ok? Eu vou apagar esse aqui em azul, tá? Só para aproveitar aqui o quadro. Bom, z igual a zero. Z igual a zero é o chão. No plano XY. Plano XY. E y igual a 4. O plano Y igual a XY um 4? pouquinho mais para cima. Ou pro lado, Não, desculpa. é um plano paralelo ao y0, né? O y0 seria Sim. xz. O y4 é um plano assim. Vertical que passa lá no 4. Ok? Então é essa brincadeira aqui, gente. Nós temos essas 4 superfícies. Eu tenho um plano vertical. Eu tenho um plano horizontal. Eu tenho uma calha vertical aqui. E eu tenho uma calha deitada. Ok? Mesmo sem montar o sólido. Depois a gente pode até montar o sólido para ver como é que fica. Mas mesmo sem montar o sólido, dá para você falar para mim qual superfície que é o teto? Qual dessa superfície aqui faz papel de teto? Isso aqui é uma parede vertical, não é teto. Essa calha aqui vertical não é teto. Aqui eu tenho um plano XY, não é verdade? Eu tenho isso aqui. Z igual a x ao quadrado. Exatamente. Todo mundo percebeu isso? Que nesse caso aqui, mesmo sem fazer o gráfico do sólido, mas fazendo os gráficos individuais, a gente pode deduzir que o gráfico dessa superfície aqui, que faz papel de teto. Se você percebeu isso, então você pode falar que o volume... Professor, é porque no caso a gente está olhando o primeiro quadrante, né? Não, pode ser por outros quadrantes também. Ó. Se você for olhar aqui, o outro plano vai fechar aqui, não vai? Vou tentar juntar aqui nesse gráfico. Ó. O outro plano vai fechar uma parede aqui. Aquele plano Z igual a 4. Tá vendo? O outro vai fechar com o chão. E esse aqui vai fechar uma calha aqui. Entende? Então vai ficar algo desse tipo. Ó. Misturei tudo agora. Agora ficou uma beleza. Vou voltar. Eu juntei só a primeira e a última. Aqui tem uma calha assim. Se eu colocar esse plano vertical aqui, eu tenho uma parede aqui na frente, no nível 4. Se eu colocar o chão, ó, já tem uma base. Só que eu tenho uma base lá para trás também, não pode esquecer disso, tá? Lá atrás também tem base. Só que ela está aberto lá para esse lado, para a esquerda, não tá? Mas é essa calha aqui que vai fechar, tá? Vai fechar lá atrás e aqui também. Ela vai fechar dos dois lados, tá? Mas é parede. Teto mesmo continua sendo o z igual a x ao quadrado. Então, qual superfície aqui faz papel de teto? O teto é z igual a x ao quadrado. Então, o teto entra aqui dentro. Ó. Z igual a x ao quadrado. dx, dy ou dy, dx, eu não sei. Vou colocar aqui um dA. Então, a função que faz papel de teto entra dentro da integral dupla. Vê se foi.
Foi? Foi sim, obrigada. Agora eu tenho que imaginar a região D. Cadê a região D? A região D é a base do sólido. Aqui eu tentei esboçar o sólido, mas não consegui, vai ficar muito embolado. Tá? Mas a região D é a base do sólido. Vamos ver. Vou tentar fazer a região D aqui. No plano XY, se eu olhar de cima para baixo, o plano XY é tudo, não é? Vai cobrir tudo. O teto aqui, que é essa calha principal, vai cobrir tudo também. Mas agora, se eu projetar o plano y igual a 4 no chão, eu vou ver só uma reta. É ou não é? A sombra desse plano aqui no chão é só essa reta aqui. A sombra desse plano no chão é o chão todo. A sombra desse plano aqui, dessa superfície no chão, é o chão todo. Mas a sombra desse plano vertical no chão é só essa reta. E aqui também, ó, a projeção desse cilindro aqui no chão é só uma parábola. É só a parábola. Y igual a x ao quadrado. E é essa parábola aqui que é a base do sólido. Eu não consigo desenhar aqui, né? Mas essa parábola aqui, ó, que vai lá atrás, que é a base do sólido. Tá bom? E o sólido faz isso, e faz isso. E tem isso aqui, aí eu estrago o desenho. Que é bom que dá pra gente voltar rapidinho. Tá? Mas a base do sólido é essa figura. Consegue visualizar isso, gente? Sim, né? Que a base vai ser essa figura formada limitada por esse cilindro e por esse plano. Aqui que vai ser a base do sólido. Sim. Tá? Então tá ótimo. Se você sabe qual é o teto, se você sabe qual é a base do sólido, você modela. O teto entra dentro da integral dupla e a base vai ser a região D. Você vai descrever isso aqui. É melhor você descrever essa região D como tipo 1 ou como tipo 2? Faixa vertical ou faixa horizontal? Ah, vou colocar uma faixa aqui vertical. Ah, então vou ter que achar esses pontos. Quais são os pontos que cortam, né, a interseção aqui da parábola com a reta? Ah, é só fazer y igual a 4. Se o y é igual a 4, o x é igual a 2 ou menos 2. É ou não é? Isso. Então, nessa ordem de integração, o x tem limites constantes. Então, o x fica por último, variando de menos 2 a 2. E o y? Varia de quanto a quanto? 0 a 4. Se você falar de 0 a 4, eu vou fechar um retângulo. Ah, é verdade. E a região não é um retângulo. O limite... Ó, faz a setinha. Faz a setinha aqui dentro, onde você quiser. Aí você vê, ó. A setinha parte do zero? Sempre? Não. Não. Em qualquer ponto, ela vai partir da parábola, mas ela vai chegar na reta. Então, o limite inferior de y é a parábola e o limite superior de y é a constante. O limite inferior é x ao quadrado e o superior é a constante y igual a 4. Viram ou não viram? Vimos. Foi? Ótimo. Então, modelamos o problema. Agora começamos a descrever a região e já resolveu o problema. Esse aqui é um exercício completo. Modelamos a questão do volume, agora vamos resolver. A primeira integral aqui, ó, eu não preciso resolver a parte, porque ela é imediata. Oi? Pode falar. Rapidinho, que eu acho que eu perdi aqui. O que deu dy primeiro? Porque nós descrevemos dentro de uma faixa vertical ou horizontal? Vertical. Vertical. Então, a faixa vertical, quem tem limites constantes? Ah, sim, tá. É o x tem limites constantes de menos 2 a 2. E o y que vai ficar controlando. Da parábola,
até a constante. Então, por conta de ser essa descrição da região D, como o x aqui tem constante, o x tem que ficar por último. Tá? O y é primeiro. Ok, entendi. Obrigada. Ok? Nada. Então, continuando. Ó, integral de fora é repetir. A primeira integral é y. A minha expressão aqui envolve y? Não. Então, eu trato como constante. Posso colocar em evidência. O x ao quadrado pode sair da primeira integral. E se isso aqui saiu, restou 1. E quando é integral de 1, é aquele caso que a gente resolve direto. A integral de 1 é o comprimento do intervalo. Então é só fazer o limite final menos o limite inicial. Olha aí. X ao quadrado saiu da primeira integral, ficou integral de 1. Integral de 1 é o comprimento do intervalo. 4 menos x2 é o limite final menos o limite inicial do intervalo. E se foi até esse ponto? Foi. Posso fazer a distributiva. 4x ao quadrado menos x à quarta dx. E resolver a integralzinho. Integral de 4x ao quadrado é polinômio. São aquelas que a gente sabe resolver de imediato. 4x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5. Com x variando de menos 2 a 2. Joga o limite final. Dá quanto? Ali. Quando x é 2. 2 ao cubo é 8. Vezes 4, 32. Deixar indicado. 32 terço. Menos 2 à quinta, 32. 32 quintos. Ok? Menos, mesma conta, só que agora trocando o x por menos 2. Se eu trocar o x por menos 2, vai ficar aqui menos 32 terço. E aqui vai ficar mais 32 quintos. Vê se a continha está certa, gente. Se tiver, vamos continuar. Tá certo. Vai cortar alguma coisa? Não, né? Pelo contrário, vai somar. Aqui é 32 terços mais 32 terços. Então vai ficar com 64 terços. E aqui menos 32 quintos, menos 32 quintos. Então menos 64 quintos. Posso reduzir ao mesmo denominador. 15. Aqui eu vou ficar com 5 partes de 64 menos 3 partes de 64. Vão ser 2 partes de 64. Exatamente. 128. Tá bom? Dá para simplificar? Acho que não, né? Dá não. Então, unidades de volume. Então, existe um sólido cuja base dele é uma região como essa, cujo teto dele é essa calha aqui. Imagina uma peça de metal, né, com esse formato, limitado por essa calha, por esse plano, pelo chão, mas por um plano aqui, ó, um cilindro, né, nesse formato aqui. Ele corta aqui também. Enfim, algo desse tipo. É uma peça que é limitada embaixo pela região D e por cima por essa calha. O volume dessa peça pode ser dado através de uma integral dupla. Integral dupla da função que faz papel de teto e a região de integração é a base do sólido. Modelamos o problema, descrevemos a região D e resolvemos as integrais. Então o volume daquele sólido é 128/15. Tá bom? Unidade de volume, deixei indicado aí. Então é isso, gente. Vocês estão percebendo aí o território que a gente está pisando? Então, assim, quem não mexeu ainda, né, mexa nessa lista, tá, de integral dupla. Precisa dominar essa questão de saber inverter a ordem de integração. E a aplicação que a gente está mexendo agora é calcular o volume. Aí tem algumas também de calcular a área.
próximo passo é, quando é o vídeo que eu vou postar daqui a pouco, e quando inverter a ordem não é suficiente. Então a gente vai precisar saber trocar o sistema de coordenadas. Tá? Quando a gente quiser inverter a ordem, não for insuficiente, a gente precisa saber trocar o sistema de coordenadas, que vai fazer o papel da substituição simples. Então a substituição simples que a gente faz na integral simples vai virar agora troca de coordenadas na integral dupla. E a mais conhecida é pela troca pela coordenada polar. Tá? Então já vou colocar o vídeo lá para você dar uma olhada, já vou marcar o exercício, e semana que vem a gente trabalha mais nesse aspecto. Professor, Okay? Oi? Ali em cima, quando você delimitou que fez vertical, se você fizesse horizontal, aí ia ficar de x e de y, nossa senhora, agora confundi, de y igual a 0 até y igual a 4, e o x ia ficar de x ao quadrado até x ao quadrado, é isso? Quer dizer, não ia ser x ao quadrado, né? Ia ser raiz de y. Mas ia ser isso? Raiz de y até raiz de y? Ia ser menos raiz de y até a raiz de y. Tá? Porque Mas você tem ali a parábola. Oi? Professor, você pode colocar uma figura da Kali de... Colocar lá, por favor, na figura da Kali? Tá, posso sim. Então, olha só para responder aqui o limite da parábola. Então, se você fosse descrever isso aqui na forma horizontal, né? Vou tirar um print aqui, para a gente fazer a outra opção. Perdi as páginas, onde eu parei aqui. Só para dar sequência nas páginas, depois eu posso divulgar lá essas páginas para vocês também. Então, a região é essa. Então, se eu for colocar aqui a faixa horizontal, então, uma reta horizontal, outra reta horizontal. Então, as retas são y variando entre 0 e 4. Aqui não há dúvida, não é isso? Agora, os limites de x. O limite de x à esquerda é a parábola. Se você fizer uma setinha aqui dentro, a esquerda é um arco da parábola, a direita é outro arco da parábola. Se você pegar a parábola y igual a x ao quadrado e tentar escrever x em função de y, você vai cair em duas expressões. Entendeu? A função y igual a x2 não existe uma função inversa. Ela vai ter que ser dividida em duas partes. Então tem duas funções aqui. Existe a função x igual a raiz de y e existe a função x igual a menos a raiz de y. Como é que são os gráficos dessas funções? Y igual a raiz de y é o arco positivo. X igual a raiz de y é o arco positivo. X igual a menos raiz de y é o arco negativo. Tá? Então, para você se referir à parábola inteira, escrevendo x em função de y, você precisa de duas funções. Para você se referir à parábola inteira, escrevendo y em função de x, precisa só de uma função. Então, a descrição aqui é de um arco da parábola que tem x negativo até o arco da parábola que é relacionado ao x positivo. Tá? Então, essa seria a descrição. Pode falar. Repete, por favor. Que normalmente a gente estava vendo sempre era uma variável, né? Tipo, menos raiz de y até 1 ou 2, sei lá, era uma constante. Quando Isso, tem duas, assim também é possível fazer? É assim também, pode ser. Tá? É muito ruim, não é possível. Se você fizer as contas, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, assim, o importante é a última integral tem que ter os dois limites constantes. A integral de dentro pode ter os dois constantes, pode ter um constante, pode ter os dois com variáveis. Tá? Na hora de substituir, você vai substituir tanto a expressão no limite final quanto no limite inicial. O que não pode é a última integral aqui ter o variável. Tá? Essa aqui tem que ter constante. Agora, a de dentro pode ter duas variáveis.
assim, duas expressões com variáveis, né? Tanto a inferior quanto a superior. Então, Ok? nesse caso, aqui não ficaria mais dy dx, né? O dx viria dentro e o dy fora. Exato. Exato. Isso. Geralmente as pessoas não iriam adotar esse porque a gente tenta evitar a integral, né? Integral com raiz. Mas, dependendo da expressão, poderia ser esse o conveniente. Se, de certa forma, a raiz lá cancelasse nas contas depois. Tá bom? Mas integrar Tá isso bom. aqui com relação a y também não rola. De nada. O Aldo tinha falado do gráfico, né, Aldo? Isso é a calha, professor. Vou mostrar só a calha para não tirar uma dúvida. Isso. Estamos aqui. Vamos tentar desenhar o sólido? Isso que eu queria ver, professor, porque aí ele mostra uma parábola no eixo X, no eixo Y. Mas não teria que ter um plano no eixo Z para poder fechar o sólido em cima? Então, a parábola é o teto. Essa calha é o teto. O sólido é do teto para baixo. Deixa eu tentar desenhar aqui. O sólido ali em questão, ele é assim, ó. A base dele é aquela parábola que vem aqui até o y igual a 4. Ele é bem simétrico, né? Então ele vai até o topo aqui. Deixa eu relembrar aqui. E aqui vem uma parábola assim. É uma peça. Aqui ele é fechado aqui. Isso aqui nós já tínhamos percebido nesse ponto. Né? Já? Ele é fechado aqui assim. Ó. Tá? E essa cara vem, continua. Tá? Só que é algo assim. Vem pra cá e vem pra cá. Esse sólido é assim. Não sei se dá para visualizar. Ah, perfeito, perfeito. Agora eu compreendi. Eu estava vendo. Entendeu? Ele é da calha para baixo. Tá. Eu estava vendo da calha para cima. Por isso que eu estava confundindo. Agora eu entendi. Não. Tá ok, professor, entendi. Não gostei muito do desenho, não. Mas é assim, é da calha para baixo. Vem daqui, entendeu? Ah, tá. E bate até aqui, ó. Tá, entendi. É Agora eu algo desse entendi. tipo. Entendi. Agora sim, agora ficou mais claro para mim. Eu tinha confundido. E lá atrás repete. Esse processo que está aqui na frente se repete lá atrás também, essa parte aqui. Então o sólido é isso, essa parte aqui de trás. Então a calha é o teto. Ah, tá. Entendi. A parte de baixo da calha, né? Isso, entendi. Isso. Tá ok, professor. Obrigado. Eu queria destacar isso, que às vezes a gente não precisa fazer o esboço do sólido. Percebeu que nesse exercício a gente não fez o esboço do sólido? Mas o importante é você saber qual superfície que é o teto, né, e de certa forma deduzir ali como vai ser a base do sólido. Uma vez que você sabe disso, a superfície que é o teto entra dentro da integral dupla e a base entra aqui na descrição. Aí você modelou o problema do volume. Show de bola, professor. Obrigado. Valeu? Valeu, professor. Muito obrigado. Então é isso, gente. Tá joia? Então assim, vamos fechar agora. Tá? Então eu vou postar o vídeo da troca de variável para pular daqui a pouquinho. E amanhã eu marquei uma reposição, tá bom? Para 17h50. 18 horas, vamos falar assim, 18 horas. Até 19h20. Tá? Todos são bem-vindos. Aí amanhã a gente faz exercício, então pode ser, né, algum exercício que você possa trazer para a gente tirar dúvida aí, ou a gente avança mais nessa parte de troca para coordenadas polares. Agora dentro da integral dupla. Professor, a pergunta Valeu? que está lá, a nota da prova, o senhor libera quando? Então, a minha expectativa é não acumular nada para corrigir. Eu pretendo corrigir sempre na semana seguinte. Então, vocês entregaram ontem. Então, nessa semana, eu pretendo corrigir essa prova. Isso. E vou tentar fazer isso. Entendeu? Mas na minha agenda está essa expectativa. Espero conseguir. Porque também, senão vai acumular muita coisa para mim. Tá? E assim, a prova 2, assim que vocês entregaram, eu pretendo corrigir sempre na semana seguinte. Ah, perfeito. Então, na próxima semana, de repente, você já corrigiu e tem as notas, é isso? Já tem as notas, exatamente. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigado, tá? Um Valeu. aí. Isso. Um abraço. O Arthur está perguntando aqui se é o mesmo link de amanhã. Não, amanhã não é o mesmo link, não, porque esse link de hoje é o link que já é recorrente. Amanhã eu não sei usar o mesmo link. Tá, mas eu crio na hora e boto no grupo. Show de bola. Tá bom?
Foi de bola. Então, Valeu, até amanhã, gente. gente. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Ok, boa noite. Valeu, galera. Boa noite também. Boa noite. Boa noite.